Sabor e Saúde, por Ari Bucione e Fábio Ferrolho. Bom dia a todos, é um prazer, uma honra estar aqui. Agradeço o convite da ABS na presença do seu presidente, Eduardo Weisberg, e também a colaboração da Cecília, que realmente nos ajudaram muito, sem o que a apresentação não seria possível. Mas, mais do que os agradecimentos do convite, a gente também deve agradecer a presença de todos vocês e o interesse no assunto, porque tudo que a gente preparou não tem hoje. Muito obrigado. Bom, antes de começar, eu não poderia deixar de fazer uma homenagem a um amigo único, como exemplo, o Edson. Eu realmente fui extremamente impactado pela perda de um ser tão importante, mas porque ele estava me ajudando a montar esta apresentação, e eu falei com ele no dia 22 de junho passado. Foi realmente muito impactante. Edson, fique em paz e continue sempre aqui com a gente nos nossos corações. Obrigado. Falando de sorvetes funcionais, a sua empresa pode sim. Agradeço também a Cecília na composição deste título. Eu espero que vocês realmente aproveitem, até porque eu vou falar de um tema que eu estou ouvindo desde ontem, o dia todo, ouvindo falar de sorvetes funcionais, e hoje também, novamente, eu ouvi falar de sorvetes funcionais, e eu vou tentar agregar alguma coisa, porque já muita coisa foi falada, né? Eu sou engenheiro de alimentos, eu tenho 43 anos de mercado. Meu primeiro curso, após a saída da universidade, foi o curso de sorvete que é ministrado pela Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Eu fui diretor de operações da Brunella Confeitaria, eram 15 lojas, uma área grande de sorvetes. Sou um especialista em nutracêuticos e funcionais, e eu tive algumas participações como a Bian, a Biad, o Wilce Brasil e a Bia, fui presidente, fui conselheiro, e a gente acabou resolvendo criar a NutriConnection, que é uma consultoria voltada para funcionais, alimentos, bebidas e suplementos. As nossas soluções são o desenvolvimento de novos produtos, pesquisa de mercado, marketing, comunicação e apresentações, mas a gente tem uma área muito forte em regulatório, que faz parte da minha, digamos, do meu passado, nos últimos 25 anos que trabalhei dentro da Dupont, e eu estou me colocando inteiramente à disposição de todos. Agradeço essa oportunidade mais uma vez. Bom, vamos fazer algumas considerações antes de começar a falar de funcionais. Fazer produtos funcionais, sorvetes funcionais, é algo que está permitido pela Anvisa desde 1999, ou seja, já tem uma história por trás. Que os consumidores buscam sorvetes funcionais e saudáveis, isso é uma realidade, todos nós já sabemos e ouvimos muito neste evento. Produto indulgente, claro, se faz bem para a minha saúde é importante, mas na hora de consumir tem que ser gostoso, né? No período de pandemia, os consumidores estão buscando coisas mais saudáveis, eles querem melhorar seu sistema imunológico de alguma maneira. E o que a gente pode fazer para contribuir? Tem muita coisa que pode ser feita. Por exemplo, o consumo de fibras. O consumo de fibras já está comprovado cientificamente que eles ajudam na redução de enfermidades cardíacas, mas pode também ajudar no controle da glicose no sangue. E consumir fibras em sorvetes é muito bom, porque realmente é uma matriz muito apropriada para esse tipo de consumo. O mercado de sorvetes saudáveis, vocês ouviram tantas cifras que eu vou apenas colocar mais algumas, mas em 2027, só para os saudáveis, a gente tem uma expectativa global de 91 bilhões de dólares. Essa categoria, claro, influenciada pela Covid, a gente sabe que a pandemia trouxe uma redução nos negócios, falamos muito já até esse momento, mas a expectativa ainda continua sendo grande, e é uma categoria que vinha crescendo e vai continuar crescendo a cifras maiores do que 4%. A companhia Mitel falou assim que
ela descobriu numa pesquisa que eles fizeram que de 3 entre 4 consumidores, eles estão buscando por produtos indulgentes nos seus sorvetes, né? Por sabores indulgentes, por bons sabores. Mas 53% das pessoas que foram entrevistadas declararam que o sorvete, se houvessem sorvetes com baixa caloria e sem adição de açúcar ou com redução de açúcar, eles teriam maior consumo. O racional que a gente ouviu até agora foi muito em cima do plant-based. E vejam que essa sequência desenvolvida pela Innova Marketing, ela traz o plant-based, ela traz a comunicação ao consumidor, o valor da saúde mental, a nutrição personalizada, que já acontecia para o esportista e cada vez mais vai se desenvolvendo, e o sistema imunológico. Isso aqui está tudo no nosso dia a dia atualmente, apesar de toda a crise que nós estamos passando. Quais são, digamos, as opções de sorvetes funcionais? Alimentos funcionais são alimentos normais que contêm um ingrediente que promove a saúde e a nutrição. A indústria de ingredientes, ela desenvolveu muita coisa para ajudar a fazer produtos mais saudáveis. Então, além do plant-based, nós ainda temos sorvetes com fibras, com proteínas, com vitaminas, com minerais. A gente ouviu ontem uma belíssima apresentação da Vitaquima falando sobre isso, né? Eu acho que também nós temos a redução de ingredientes, tais como redução de açúcar, redução de gordura, reduzido o valor calórico. Tem muita alternativa disponível que nós podemos trabalhar. Tem a parte dos alérgicos e dos intolerantes, sem lactose, sem gordura trans, sem glúten. E tem uma tendência em alta atualmente, que são os produtos naturais, os orgânicos, os veganos. Vejam como este quadro mostra as inúmeras alternativas, e eu vou tentar passar para vocês a mensagem de que tudo isso é possível e não é difícil ser desenvolvido. Basta apenas a gente dar uma atenção maior ao tema, né? Bom, eu vou trazer como um exemplo um caso de uma empresa americana. Eu já sei que muitas vezes a gente fica naquele dilema, isso é bom para o americano, mas será que é bom para o Brasil? Mas eu vou passar o racional por trás desse projeto e nós vamos ver que esse desenvolvimento ele tem tudo a ver para acontecer aqui no Brasil. A TRIV é um nome que diz que, quando a gente traduz, o sentimento é evolução positiva. E a TRIV, em 2011, ela começou a ver que ela tinha interesse em fazer... Ela estava bem no mercado, estava atendendo a necessidade do consumidor, mas ela queria fazer algo mais nutritivo, ela queria fazer um bom sabor, mas mais nutritivo. E aí eles começaram, então, a, digamos, pensar o que eles poderiam fazer. E se colocaram um objetivo como atender pessoas que tinham enfermidades, pessoas que tinham terceira idade, do grupo da terceira idade, por exemplo, pessoas que tinham até dificuldade de mastigar, e esportistas, e pensar em fazer um produto mais nutritivo sem perder o sabor. Então, o desafio era encontrar alimentos nutritivos que talvez até funcionassem como suplementos alimentares e que atraiam pelo sabor, forneçam nutrição e calorias e apoiem o cumprimento das orientações médicas e nutricionais. Vocês encontram mais informações no site aí. O que a TRIV fez? Ela fez um sorvete que foi criado para exatamente atender essa nutrição. É um produto funcional e pode substituir uma refeição ou pode servir como um suplemento, como eu já disse. Uma porção de TRIV, ele tem 180 gramas e contém 9 gramas de proteína, 4 gramas de fibra, tem 4 probióticos ativos e 24 vitaminas. Vejam como é que eles promovem isso na embalagem do produto, né? Bom, eles atendem os requisitos das nossas necessidades mínimas diárias. Então, uma porção de sorvete atende a 25% da nossa necessidade mínima diária, e de cálcio, e 30% de vitamina, além de ser um produto livre de glúten, que ajudava pacientes, residentes de casas de cuidados, e médicos a manter o peso. Manter o peso não é não engordar, mas sim não perder o peso. Uma porção de TRIV
ela tem mais proteína que um ovo. Ela tem tanto cálcio quanto um copo de leite. Ele tem tanto potássio quanto uma banana e tem fibra quanto uma porção de aveia. Vejam realmente a contribuição nutricional desse produto, né? Eu também não vou falar só do Trive, mas eu vou falar de alguns outros exemplos. O tempo nos limita a apresentar mais coisas, mas a gente tem uma seleção enorme de produtos que eu posso apresentar e são todos factíveis. Por exemplo, esse é um produto internacional que ele traz 4 a 5 gramas de proteína e apenas entre 70 a 200 calorias. Isso dá para fazer aqui tranquilamente. Tem esse sorvete que ele tem uma característica interessante, ele tem açafrão, e o açafrão é considerado um superalimento anti-inflamatório, né? Então, isso também dá para fazer aqui no Brasil. O kefir, um sorvete com kefir. O kefir ele é muito mais bem aceito pelas pessoas do que o próprio leite. E o kefir contém probióticos, que são bactérias que ajudam o funcionamento do nosso organismo. E a gente pode ter variações. E aqui tem um negócio super interessante. É um sorvete feito com leite de proteína A2. Nós já temos no Brasil produtores desse leite com proteína A2, e o leite com proteína A2, ele é muito mais bem tolerado do que o leite comum. Então, é uma excelente alternativa para quem tem dificuldade em consumir o sorvete porque contém leite, né? Bom, agora nós vamos fazer aqui uma parte final da nossa apresentação e a gente vai colocar alguns pontinhos aí para a gente refletir quando a gente estiver pensando em desenvolver um produto funcional, um sorvete funcional, um sorvete gostoso, mas que ajude a nutrição e ao nosso organismo funcionar bem e evitar, ou pelo menos minimizar o risco de possíveis enfermidades. Então, para desenvolver funcionais, se você precisa, tem muitas alternativas de pessoas que podem ajudar. Fornecedores, o Senai, a ABS, os consultores e a NutriConnection se coloca inteiramente à disposição de todos vocês. Depois, no último quadro, eu vou passar meus dados para contato. Sorvetes funcionais são comprados de forma consciente e eles têm valor agregado e a gente já vê que o consumidor, quando ele busca algo para a saúde, ele está disposto a pagar um pouco mais por isso. Então, eu acho que na apresentação anterior, a Sara e a Marina falaram muito de inovação e a gente aqui está trazendo realmente uma alternativa que é plenamente viável para o sorvete funcional, né? Produzir funcionais é muito mais fácil do que você pensa. É apenas adicionar um ingrediente funcional. E você vai vender esse sorvete para quem não está consumindo o sorvete normal, que contém açúcar, que contém gordura, mas são pessoas que têm algum tipo de intolerância e que estão buscando alternativas que muitas vezes não encontram. Bom, essa era a nossa mensagem para hoje. Pela sua atenção, pela sua paciência, pelo seu interesse, eu sou muito grato por esta oportunidade, me coloco inteiramente à disposição. Aí estão os meus dados e agora termino a minha apresentação com muito obrigado mais uma vez.